acompanhar o curso, a atualização dos ministros. Nós pedimos desculpas porque tivemos um atraso, mas a igreja é de todos e tivemos uma bela peregrinação antes do movimento de Emaús, que também a gente se alegra, né, com essa data que eles estão comemorando 49 anos na diocese. Todo mundo escutando? Tá bom. Nós só vamos confirmar como é que está a transmissão, porque vão nos acompanhar pelas redes sociais quase 300 pessoas. E isso é muito bom, né? Significa que nós devemos manter a nossa unidade enquanto diocese, enquanto igreja no mundo, mas também diocese de Caxias. Este curso, essa atualização, foi um pedido do nosso bispo diocesano Dom José, quando foi dar a bênção da primeira aula do curso de liturgia, que está acontecendo uma vez no mês, lá no Centro de Pastoral. Ele fez esse pedido, que a gente também desse uma atenção, uma atualização para os ministros, e hoje o padre Josimar vai falar para nós, né? O bispo passa em tantas comunidades e deve perceber, às vezes, algumas posturas, algumas situações que não são boas, não são convenientes, então nós vamos também poder refletir isso. Amanhã nós vamos nos reunir aqui, novamente, no horário das 19h30, tá bom? Então agora a Neide e a Tânia vão fazer uma breve oração e após o padre Josimar já inicia o nosso encontro. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E de imediato nós vamos ficar em pé e invocar o Espírito Santo para que nos conduza nesta noite, na primeira noite de formação dos ministros da comunhão. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Alguns participaram já da celebração, né, de antes, uma missa muito bonita. Mas nós vamos então rezar novamente o Pai Nosso, né, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Então todos juntos, né, em comunidade, vamos rezar. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então iniciemos, né, este encontro, que seja um bom encontro para todos nós. E pode vir Padre Josimar Romil, vai nos dar então a graça, né, de nós aprendermos um pouquinho mais, de atualizarmos, né, algumas coisas que a gente também já faz na nossa prática. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu agradeço à Comissão Diocesana de Liturgia. Aqui estão vários da comissão. Outros não puderam estar hoje conosco presencialmente aqui, mas também participam destes momentos tão especiais de formação
de compreensão daquilo que nós já cremos, para fazermos melhor, sempre mais, buscando conhecer, buscando também celebrar melhor nas nossas comunidades, na nossa igreja. Ministros da comunhão, o senso do sagrado e as funções também dos ministros da comunhão eucarística. Vamos falar sobre isso. Ok. O senso do sagrado. Vamos começar com a Sagrada Escritura, o relato da instituição da Eucaristia. O Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 14. Quem tem a Bíblia pode buscar ali, para a gente compreender a partir de alguns textos bíblicos também aquilo que nós celebramos. Marcos 14, versículos de 22 a 25. Marcos 14, 22 a 25. Quem está em casa também acompanhando, pode fazer este exercício. Marcos 14, 22 a 25. Enquanto comiam, ele tomou um pão, abençoou, partiu-o e distribuiu-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu-lhes, e todos dele beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Este é o relato da instituição da Eucaristia. Um dos relatos. No Novo Testamento nós temos em várias passagens bíblicas, tanto dos evangelhos como também das cartas de São Paulo apóstolo. Jesus tomou pão e vinho, deu graças, partiu, distribuiu. Nós, em cada missa que participamos, nós participamos deste ato sagrado e solene, da Santa Ceia. É algo maravilhoso, da graça de Deus para nós. É uma graça tão especial. Por isso, também convém que digamos de que é uma grande responsabilidade. Por ser um verdadeiro dom de Deus para o gênero humano, a Eucaristia, aquele que é ministro da comunhão eucarística tem uma grande responsabilidade. Nós estamos, em cada missa, participando da Santa Ceia. Participando da crucifixão, morte e ressurreição de Jesus. É Santa Ceia e o sacrifício de Jesus. As expressões que Jesus utiliza são muito especiais. Sacrifício, sangue, corpo entregue, sangue derramado. É a Santa Ceia e o Monte Calvário, o lugar do sacrifício. Sacrifício significa ação sagrada, ação sacra. É diferente de sofrimento. Sacrifício é diferente de sofrimento. O sacrifício de Jesus na cruz, nós tornamos atual, presente em cada missa. A ação de Cristo que dá a vida como expressão do amor de Deus para conosco. Não há prova maior de amor do que dar a vida pelos irmãos. Jesus
nasceu e morreu por amor à pessoa humana, para que a pessoa humana pudesse voltar à comunhão com Deus, perdida no pecado das origens. Então, nós recebemos este mistério que nos fascina, que não compreendemos por completo, mas que sabemos de que é presença real de Jesus entre nós. No relato da instituição da Eucaristia, nós vemos simplicidade, por aquilo que lemos e ouvimos, simplicidade do gesto de Jesus e dignidade com que Jesus, na noite da última ceia, institui este grande sacramento. Assim como Jesus, na última ceia, na Santa Ceia, o fez com simplicidade e dignidade, nós também devemos fazer nas nossas comunidades. Então, equipes paroquiais de liturgia, o pessoal que canta, os instrumentistas, os coroinhas, acólitos, os sacerdotes e os ministros extraordinários da comunhão eucarística também. Procuremos nós também simplicidade e dignidade. Quando nós falamos da dignidade, não é de forma alguma, então, o desleixo. Há bastante tempo já nós na igreja falamos sobre o espaço sagrado, os objetos sagrados, os móveis sagrados, de modo muito especial o altar, ou mesa eucarística, e o ambão, ou mesa da palavra. O bispo, quando visita as comunidades, também observa em algumas realidades aquilo que poderia ser diferente, para conservar a dignidade da celebração. Por exemplo, uma mesa da palavra numa comunidade ou outra que tem repartições e o pessoal coloca livros de cantos e folhetos e aquilo que quiserem. Não dá, né? Não convém de forma alguma. O altar, também, a dignidade do altar. A começar por coisas bem simples. A cor da toalha do altar é sempre branca. A cor litúrgica é diferenciada nas vestes dos sacerdotes, na estola sacerdotal ou na casula. Ou em algum detalhe, em alguma outra parte da igreja. Mas a toalha sobre o altar é sempre branca, por exemplo. Velas de verdade, não com pilha, tá? O círio sempre novo. Não uma vela colocada dentro do círio e em cada ano. As flores de verdade, as roupas limpas e bem passadas. Enfim, simplicidade e dignidade. Como Jesus na Santa Ceia, na última ceia. Próximo ponto, a Santa Ceia da Igreja São Pelegrino, na nossa cidade de Caxias do Sul. Esta imagem tão bela, que nos recorda a última ceia, aquilo que Jesus fez. E que nós, em cada missa, tornamos também atual. Este gesto tão especial em benefício de todo o gênero humano. O senso do sagrado ainda. Nós vimos o relato da instituição da Eucaristia, mas para melhorarmos a nossa compreensão, vamos agora ao relato da unção em Betânia, Marcos 14, versículos de 3 a 9.
Marcos 14, versículos de 3 a 9, diz assim: Em Betânia, quando Jesus estava à mesa em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro, caríssimo, e quebrando o frasco, derramou-o sobre a cabeça dele. Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si: para que esse desperdício de perfume? Pois poderia ser vendido esse perfume por mais de 300 denários e distribuído aos pobres. E a repreendiam aquela mulher que fez isso. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a aborreceis? Ela praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre tereis. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, onde quer que venha a ser proclamado o Evangelho, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Interessante este texto. Jesus disse que onde haveria de ser proclamado o Evangelho em todo o mundo, isto seria recordado. O gesto daquela mulher que ungiu a cabeça de Jesus, este relato da unção mostra a nós hoje, 2000 anos depois, duas perspectivas. A primeira dos discípulos, a reação dos discípulos, em específico Judas, mas Judas refletindo o pensamento dos outros também. A reação dos discípulos foi: para que gastar tanto? Olha só o óleo que ela utilizou. Se fosse vendido, quanto dinheiro daria? O texto diz, este perfume caríssimo, perfume de nardo puro, caríssimo, poderia ter sido vendido e ter servido para dar para os pobres. Uma doação para a Casa Madre Teresa, comprar quantas coisas em benefício para Caritas e etc., em benefício das pessoas. Sim, certamente poderia. Mas a reação de Jesus mostra aquilo que antes já refletimos, a dignidade do gesto também. A dignidade do gesto. Nós não devemos separar as coisas, ou a liturgia ou a caridade. Não, as duas coisas são fundamentais. A ação social da igreja e a ação litúrgica. A ação litúrgica. Os gestos que indicam a dignidade, mas também aquilo que se coloca numa igreja. O altar, a arte. A catedral está sendo restaurada ou reformada, ou as duas coisas. É isso aí. É importante nós conservarmos aquilo que nos aproxima de Deus também na arte. Então, recordemos do elogio que Jesus fez àquela mulher que gastou o que tinha e o que não tinha para aquele momento. Por Jesus ela fez. E tantas pessoas nas nossas comunidades, não é verdade? Que dão daquilo que têm para Jesus. Para que a igreja faça bem aquilo que deve ser feito
para que as pessoas possam também rezar mais e melhor, por meio daquilo que é arte também, ou que conserve a dignidade pelos materiais utilizados. O senso do sagrado. Vimos o relato da instituição da Eucaristia, o relato da unção em Betânia, agora o relato dos preparativos para a ceia pascal. Marcos 14, 12 a 16. Marcos 14, 12 a 16. Diz assim: no primeiro dia dos ázimos, quando se imolava a Páscoa, os seus discípulos lhe disseram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Enviou então 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade. Um homem levando uma bilha d'água virá ao vosso encontro. Segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a minha sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará no andar superior uma grande sala arrumada com almofadas. Preparai-a ali para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade. Acharam tudo como lhes fora dito e prepararam a Páscoa. Jesus mandou os discípulos prepararem a Páscoa, prepararem o espaço onde haveria de Jesus cear. Minha sala, disse Jesus. Minha sala. Minha casa não será casa de comércio e sim casa de oração. Minha igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus. Minha casa, minha sala, minha igreja. É de Jesus, templo santo de Deus. Minha sala, uma grande sala, uma sala arrumada, diz o texto bíblico. Como nós, nas nossas comunidades, arrumamos a sala, a igreja, a casa de oração. Como arrumamos? De qualquer jeito, em cima da hora, tanto faz como tanto fez, com a desculpa da humildade, ou de, importa o coração da pessoa. Às vezes nós podemos utilizar essas desculpas para fazer de qualquer jeito. Jesus mandou os discípulos irem antes preparar as coisas. Ele poderia ter dito: não, vamos todo mundo junto, aí quando a gente chegar lá a gente dá um jeito e prepara, né? Eu não vou falar muito né hoje, né? Da última vez. Ele poderia ter dito: não precisa ir 2 antes para preparar, nós na hora a gente ajeita, todo mundo, cada um faz uma coisa. Mas não, ele não fez isso. Jesus mandou 2 antes. 2, né? Enviou 2 dos discípulos para preparar. Em tantas comunidades são os ministros que chegam antes ou devem chegar antes para preparar. Em alguns lugares os ministros abrem a igreja. Então, chegar antes para preparar as coisas. E aí quando as outras chegarem, que elas possam rezar. E não serem atrapalhadas na sua oração pessoal, porque estão lá ajeitando as coisas, porque chegou todo mundo em cima da hora. Então o ministro que chega antes, prepara. Vê se está tudo certo, aquilo que precisa.
preparar com calma as partículas nos cibórios, ver se tem o vinho, a água, o recipiente para lavar as mãos, ver se tem alguma flor fora do lugar, os pedestais se estão de qualquer jeito ou não, enfim. Recordemos essa passagem bíblica, o relato dos preparativos para a ceia pascal. Jesus enviou 2 discípulos antes para prepararem. E em tantas paróquias são os ministros extraordinários da comunhão que vão antes preparar. Então procurar chegar antes, conforme a escala, né? Isso, chega antes e prepara. Preparar com cuidado, com amor, com carinho. Viu como nós estamos pegando textos bíblicos para refletir sobre como foi a última ceia, para nós nos inspirarmos a fazermos nas nossas comunidades. O senso do sagrado não é qualquer lugar. Mesmo que a comunidade seja pequena e pobre, não é qualquer lugar. O senso do sagrado, como nos dizia o Antigo Testamento, né? Tira as sandálias, este lugar é santo. Mas nós vamos antes para preparar. Então, quem é ministro e tem este compromisso, chega antes para preparar as coisas. Ok? Volta um pouquinho, deixa eu ver. Isso, preparar a Páscoa, preparar a ceia, preparar a missa. Isso aí. O senso do sagrado ainda nesse aspecto. Dom incomensurável da Eucaristia. O texto é Eclésia de Eucaristia. É um texto do Papa João Paulo II, São João Paulo II, número 48. O que diz esse texto? O Papa São João Paulo II diz: tal como a mulher da unção de Betânia, a igreja não temeu desperdiçar, investindo o melhor dos seus recursos para exprimir o seu enlevo e adoração diante do dom incomensurável da Eucaristia. A igreja não temeu desperdiçar. Décadas atrás, quando construíram os nossos antepassados as nossas igrejas, quanto esforço, trabalho, mutirão e doação. Não temeram desperdiçar. Deram aquilo que tinham de melhor, por causa da dignidade. Aquilo que tinham, deram. São João Paulo II nos recorda então que tal como a mulher da unção de Betânia, a igreja não temeu desperdiçar, investindo o melhor dos seus recursos para exprimir o seu enlevo e adoração diante do dom incomensurável da Eucaristia. A semelhança dos primeiros discípulos encarregados de preparar a grande sala, a igreja sentiu-se impelida ao longo dos séculos e no alternar-se das culturas a celebrar a Eucaristia num ambiente digno de tão grande mistério. Num ambiente digno de tão grande mistério. O banquete da Eucaristia, os discípulos, os apóstolos reunidos e ao mesmo tempo o banquete sacrificial da cruz, o sacrifício de Jesus na Eucaristia, tornado presente para nós
assinalado com o sangue derramado no Gólgota. Estamos já quase no conclave, né? Amanhã inicia o conclave. Vamos recordar alguns papas. O primeiro que recordamos hoje é São João Paulo II mesmo. O número 49 do mesmo documento, Eclésia de Eucaristia, o Papa São João Paulo II, ele fala de atitude interior de devoção e de atitudes ou expressões exteriores. A atitude interior de devoção é aquilo que cada um faz. A pessoa que chega na igreja, antes, senta ou ajoelha e reza. A pessoa que depois de comungar faz o seu momento de adoração também. A pessoa que depois da missa fica um pouquinho mais rezando, nesta comunhão com Deus, deixando ecoar aquilo que a palavra de Deus proclamou. Então, atitude interior de devoção. Isto deve ser valorizado e cuidado. Por isso, quem é ministro extraordinário da comunhão, e os cantores, os leitores e todo mundo, não deve atrapalhar essas pessoas. Aliás, devemos nós também aprender a silenciar mais para crescer nessa atitude interior de devoção. Mas o Papa também fala das expressões exteriores. Movida por este elevado sentido do mistério, compreende-se como a fé da Igreja no mistério eucarístico se tenha exprimido ao longo da história, não só através da exigência de uma atitude interior de devoção, mas também mediante uma série de expressões exteriores tendentes a evocar e sublinhar a grandeza do acontecimento celebrado. Diz o Papa ainda: daqui nasce o percurso que levou progressivamente a delinear um estatuto especial de regulamentação da liturgia eucarística, no respeito pelas várias tradições eclesiais legitimamente constituídas. Sobre a mesma base, desenvolveu-se um rico patrimônio de arte. Deixando-se orientar pelo mistério cristão, a arquitetura, a escultura, a pintura, a música encontraram na Eucaristia, direta ou indiretamente, um motivo de grande inspiração. E se convergir para a Eucaristia, que inspira tantas realidades. O Papa São João Paulo II nos recorda então estas expressões exteriores úteis para nós. Úteis para nós focarmos no essencial. Certo? Próximo. Diz o Papa São João Paulo II, ainda na Eclésia de Eucaristia, número 52, a liturgia nunca é propriedade privada de alguém, nem do celebrante, nem da comunidade onde são celebrados os santos mistérios. Interessante, né? A liturgia nunca é propriedade privada de alguém, nem do celebrante, nem da comunidade onde são celebrados os santos mistérios. A liturgia é da igreja. A liturgia, nós a recebemos como um tesouro da igreja, uma herança especial que devemos cuidar, zelar, né? Manter, para que não se perca. Então não é do padre, o padre celebra de um jeito, o outro de outro,
sim, algumas coisas vão se revelar, mas não é dele a liturgia, não é propriedade particular dele, como se ele pudesse fazer como quisesse nas missas que ele celebra, e nem da comunidade. Aqui sempre foi assim, desse jeito, então não. Então é da igreja a liturgia, para preservar este senso do sagrado. Vamos para Bento XVI, João Paulo II, que ele interceda por nós. Bento XVI, num outro documento, Sacramentum Caritatis, ele fala do valor das normas litúrgicas e a riqueza dos sinais. O número 40, vamos achar aqui. O Papa Bento XVI, o número 40 da Sacramentum Caritatis. Ao ressaltar a importância da arte da celebração, consequentemente põe-se em evidência o valor das normas litúrgicas. Aquela deve favorecer o sentido do sagrado e a utilização de formas exteriores que educam para tal sentido, como, por exemplo, a harmonia do rito, das vestes litúrgicas, da decoração e do lugar sagrado. Olha o exemplo que ele dá. A harmonia do rito, um rito harmonioso, né? Não, vamos ver na hora como é que se faz e a gente dá um jeito. Das vestes litúrgicas, da decoração e do lugar sagrado. A celebração eucarística é frutuosa quando os sacerdotes e os responsáveis da pastoral litúrgica se esforçam por dar a conhecer os livros litúrgicos em vigor e as respectivas normas, pondo em destaque as riquezas estupendas da introdução geral do missal romano e da instrução das leituras da missa. Então nós temos este dever de zelar. As normas dão um norte, assim como quem pratica atividade esportiva tem normas, né? Seja do basquete, do vôlei, do futebol. Há um rito no esporte. Há um rito na questão jurídica também. Inclusive eles utilizam a expressão liturgia na questão jurídica também. Quando algo fere a liturgia do rito jurídico. No esporte, na área jurídica, na área médica, acho que também, né? Não vai contaminar as coisas, porque se vai de qualquer jeito. Há um rito. Então, o rito litúrgico tem uma norma. O rito litúrgico tem uma norma que devemos seguir e cuidar para que se cumpra. Então, há algo que não é espontâneo, há algo definido e que nós recebemos como herança. Continua o Papa. Talvez se dê por adquirido nas comunidades eclesiais o seu conhecimento e devido apreço, mas frequentemente não é assim. Na realidade, trata-se de textos onde estão contidas riquezas que guardam e exprimem a fé e o caminho do povo de Deus ao longo dos 2 milênios da sua história. O Missal Romano, que é o livro do rito da missa, e com as normas do como fazer e do porquê se faz. Então, é uma tradição de 2000 anos de história, das leituras também.
Igualmente importante para uma correta arte da celebração é a atenção a todas as formas de linguagem previstas pela liturgia. Olha o que o Papa Bento XVI dizia. Todas as linguagens, palavra e canto, gestos e silêncio, movimento do corpo, ajoelhar, ficar de pé, sentar, cores litúrgicas dos paramentos, tudo tem um sentido, não é de qualquer jeito. Palavra e canto, gestos e silêncios, movimento do corpo, cores litúrgicas dos paramentos. Com efeito, a liturgia, por sua natureza, possui uma tal variedade de níveis de comunicação que lhe permitem cativar o ser humano na sua totalidade. Cativar o ser humano na sua totalidade. Os coroinhas com incenso e velas, o toque do sino, o ajoelhar-se e o levantar-se, os ministros preparando antes a grande sala da ceia, preparando antes até o acender a vela, o recolher as coisas no final da celebração, a postura no caminhar, tudo pode comunicar, e comunica mesmo, tanto para o bem como para o mal. Como é bom quando alguém, no final da missa, diz: que missa bonita que foi hoje. Interessante a linguagem das pessoas. Missa bonita. A pessoa conseguiu rezar. Ela não vai falar, talvez, das tantas vozes que os cantores fizeram, ou das expressões difíceis que o padre falou na homilia, ou da arquitetura da igreja que contribuiu para que o coração fosse até o céu. Talvez ela não vai falar isto, mas vai resumir tudo isso no foi bom estar aqui. Que missa bonita. Conseguiu rezar, se encontrar com Deus. Então, é um conjunto. Os sacerdotes, os cantores, os leitores, os ministros, os coroinhas e assim por diante. A simplicidade, o Papa Bento XVI ainda diz, a simplicidade dos gestos e a sobriedade dos sinais, situados na ordem e nos momentos previstos, comunicam e cativam mais do que o artificialismo de adições inoportunas. Pode passar para o que está escrito aí. A simplicidade dos gestos e a sobriedade dos sinais, situados na ordem e nos momentos previstos, comunicam e cativam mais do que o artificialismo de adições inoportunas. Tem os 50 anos de não sei quem do casamento, tem a missa dos militares que estão celebrando alguma coisa, tem o grupo do Emaús que fez 49 anos, tem as equipes de Nossa Senhora que vão fazer uma missa especial. Às vezes nós nos perdemos no acrescentar coisas. Então o Papa nos recorda isso, a simplicidade dos gestos e a sobriedade dos sinais, situados na ordem e nos momentos previstos, comunicam e cativam mais do que o artificialismo de adições inoportunas. O Papa Francisco, um texto belíssimo, Desidério Desiderave, sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Dentre tantas coisas, número 21 a 23. Redescobrir a cada dia a beleza da verdade da celebração cristã.
Quando nós falamos que missa bonita, é essa beleza que nós não sabemos explicar, mas que podemos sentir e viver. E tudo pode contribuir. Tudo deve contribuir para isso. O Papa Francisco dizia: a contínua redescoberta da beleza da liturgia não é a busca por um esteticismo ritual que se satisfaz somente no cuidado com a formalidade exterior de um rito ou que se apega a uma observância escrupulosa de rubricas. Obviamente, esta afirmação não pretende aprovar de forma alguma a atitude oposta, que confunde simplicidade com banalidade desleixada, ou essencialidade com superficialismo ignorante, ou ainda a concretude da ação ritual com um exasperado funcionalismo prático. Não podemos confundir, diz o Papa Francisco, não podemos confundir simplicidade, por exemplo, que é algo muito importante, com banalidade desleixada. É o fazer de qualquer jeito. É como se alguém dissesse: oh, vá lá. Faz como faz. Né? Simplicidade com dignidade. De forma alguma, banalidade desleixada. Nem superficialismo. Nem um funcionalismo prático. Ah, funcionando tá bom. Esse cuidado com a casa de Deus, esse cuidado com a ação ritual dos ministros, os ordenados, os extraordinários, os cantores, os leitores e assim por diante. O Papa Francisco diz no número 23, sejamos claros, deve-se cuidar de todos os aspectos da celebração. Espaço, tempo, gestos, palavras, objetos, vestimentas, cantos, música e etc. E cada rubrica deve ser observada. Rubrica é o modo como fazer e no momento que convém fazer. E como se faz mesmo. É o ritual. Tudo deve ser observado. Justamente para preservarmos o senso do sagrado. E não nos atrapalharmos no caminho. A Eucaristia, porque nós, ministros ordenados e extraordinários, temos nas nossas mãos a Eucaristia. A Eucaristia, este grande tesouro, a Eucaristia é fonte e ápice da vida da igreja. O Concílio Vaticano II justamente afirmou que o sacrifício eucarístico é fonte e centro de toda a vida cristã. Nós então estamos lidando com aquilo que é essencial para a vida da igreja. É uma grande graça e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Graça e responsabilidade. A Eucaristia, o sacrifício eucarístico é fonte e centro de toda a vida cristã. Do mistério pascal nasce a igreja. Por isso mesmo, a Eucaristia, que é o sacramento por excelência do mistério pascal, está colocada no centro da vida eclesial. Do mistério pascal nasce a igreja. Uma imagem, o povo de Lourdes, que está aqui em grande número, que bom, da paróquia, já me ouviu falando sobre isso, mas partilho com os outros. Adão, no livro do Gênesis, dormiu, Deus fez Adão dormir, abriu o lado, tirou a costela e aí surgiu a mulher.
Eva. Então, essa imagem é especial. Cristo na cruz, Cristo crucificado, morto. Então, a gente pode falar de dormir, o sono da morte. Foi ferido pela lança. E do lado aberto de Jesus, Deus fez surgir a mulher, a esposa de Cristo, que é a igreja. E por meio da igreja, que saiu do lado aberto de Cristo, sangue e água, os sacramentos da igreja. E o sacramento maior de todos, a Eucaristia. Fonte e ápice da vida da igreja. Do mistério pascal nasce a igreja. Do lado aberto de Jesus, a esposa de Cristo, a igreja. Funções dos ministros agora. Vimos vários relatos antes para falar da preparação, da dignidade, da liturgia. Agora, veremos mais um relato da primeira multiplicação dos pães. Mateus 14. Mateus 14, 13 a 21. Mais 15 minutos temos. Mateus 14, 13 a 21. Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para um lugar deserto, afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram das cidades seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou os seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhes disse: não é preciso que vão embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e abençoou. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Dai-lhes vós mesmos de comer, disse Jesus. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que Jesus multiplicou os pães e peixes, fez este gesto ritual que nos indica a Eucaristia. Pelas expressões, Jesus tomou os pães, elevou os olhos, abençoou, partiu e deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. É o mesmo gesto da consagração. Na noite da última ceia, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças, elevou os olhos a vós, ó Pai, partiu a fração do pão e deu. 5 pães e 2 peixes indicam a Eucaristia. Certo. Mas agora, aquilo que não vai passar desapercebido. Jesus fez isso, mas não foi ele que distribuiu às multidões. Diz o texto bíblico. Jesus, partindo os pães, deu os pães aos discípulos. E os discípulos deram às multidões. Na missa,
sacerdotes, diáconos, ministros extraordinários, nós recebemos de Jesus e nós distribuímos às multidões. Não é a multidão que vem se buscar no altar, se servindo. Não é um self-service. Nós recebemos de Jesus e nós temos esta missão de dar de comer, ou seja, distribuir. É a igreja representada pelos apóstolos que tem esta missão de distribuir às multidões a Eucaristia. Então, mais um texto bíblico que nos recorda partir os pães, dar aos discípulos e os discípulos distribuir às multidões. Nós temos esta missão, um privilégio e uma grande responsabilidade. Por isso, todo cuidado é importante. Amanhã nós falaremos mais sobre isso, sobre a postura do ministro, os cuidados que se deve ter, porque nós recebemos de Jesus aquilo que vamos distribuir às multidões. São Paulo VI, numa instrução chamada Fidei Custos, ele escreveu sobre os ministros extraordinários da administração da Santa Comunhão. Ele fala que a igreja deve guardar a fé, é a guarda da fé, Fidei Custos. A igreja é a guarda da fé. Ele diz que o depósito da fé, ela conserva inviolado através da história humana. Mas podem mudar leis puramente canônicas, baixadas pela igreja no decorrer dos séculos e por ela diligentemente defendidas. Razão de ser da igreja. A igreja existe pelo bem do gênero humano. A gente fala o bem das almas. As prescrições canônicas, então, elas devem adaptar-se a este fim, o bem das almas. O padre Tiago é mestre em direito canônico e ele entende bem disso e faz muito bem às comunidades e à diocese. Pelo bem das almas, então, as prescrições canônicas devem, às vezes, também se adaptar. Cânon 910 do direito canônico. Qualquer coisa o Tiago corrige o direito. Não, o direito não. Aquilo que eu vou falar sobre o direito. 910 diz assim, ó. Ministro ordinário da Sagrada Comunhão, quem é? O bispo, o presbítero e o diácono. Quem é ministro da comunhão? O bispo, os padres e os diáconos. Ministro ordinário. O bispo, o presbítero e o diácono. Ministro extraordinário da Sagrada Comunhão é o acólito ou outro fiel designado de acordo com o cânon 230. Parágrafo 3. É extraordinário. Numa missa que tem, 50 pessoas participando e tem 3 padres, um presidindo, os outros concelebrando. É suficiente os padres. Então não precisa que o ministro faça. Né? Teve uma missa em Caravaggio, que na Quinta-feira Santa, Santuário de Caravaggio, estávamos em 5 padres. Missa da Quinta-feira Santa, de noite, 20 horas, tinha os bancos cheios, mas nós 5 padres, óbvio, éramos os suficientes. E um ministro, que viu no grupo do WhatsApp que tinha a tal da missa, foi, claro, Quinta-feira Santa, temos que ir. Ficou brabo porque ele não distribuiu a comunhão. Ele disse, para que eu fui então? Para que me chamaram? Entendeu? Não, isso não pode. Os ministros ordinários são os padres, o bispo,
Teve uma missa tão bonita em Caravaggio, em certa ocasião, que tinha 18 bispos. Os bispos do Rio Grande do Sul estavam. Que veio o núncio apostólico, também representante do Papa. Então, por isso tinha tantos bispos. E os bispos distribuíram a comunhão. E o que faltou de pessoas para distribuir a comunhão? Alguns padres, mas bem poucos. É isso mesmo. O bispo é o primeiro que deve servir. Depois os padres, depois sim, se preciso for, os ministros extraordinários da comunhão. Reconhecendo a necessidade do nosso tempo, faz com que sejam constituídos ministros extraordinários que possam administrar a Santa Comunhão a si e aos fiéis. De fato, um padre rezando missa, a catedral cheia, óbvio, os ministros auxiliam. Isto é muito bonito. E que bom que estamos sempre nos formando para melhor servir. Conhecendo para melhor servir. Ali fala aquilo que eu já disse. Ministro ordinário, ministro extraordinário, essa diferença. Ordinários, bispo, padres e diáconos. Extraordinários, os fiéis leigos. O cânon 230 diz assim: onde a necessidade da igreja o aconselhar, podem também os leigos, na falta de ministros, mesmo não sendo leitores ou acólitos, suprir alguns de seus ofícios, a saber, exercer o ministério da palavra, presidir as orações litúrgicas, administrar o batismo e distribuir a Sagrada Comunhão de acordo com as prescrições do direito. Então, os fiéis leigos podem, em caso de necessidade. Quando, sempre que falte um ministro dos elencados acima, quer dizer, o bispo, padres e diáconos, sempre que o mesmo ministro não possa administrar a Santa Comunhão sem incômodo, seja por causa de doença, de idade avançada ou do ministério pastoral, sempre que o número de fiéis que se aproximam da Sagrada Comunhão for tão grande que a celebração eucarística se prolongue demais. Então, por isso que tem os ministros extraordinários, para suprir estas necessidades. Postura reverente. Durante a administração do Sagrado Banquete, procure-se evitar qualquer perigo de irreverência para com o Santíssimo Sacramento, a quem se deve toda a honra. Sobre esse ponto, amanhã nós vamos falar bem mais. O ponto de amanhã vai ser sobre isso especialmente também. Sobre a postura também. Funções dos ministros. Estamos concluindo praticamente o encontro de hoje, mais 5 minutos. Instrução do Vaticano, Redemptione Sacramentum, sobre alguns aspectos que se deve observar e evitar acerca da Santíssima Eucaristia. Então é um documento recente, é de 2004. O Papa ainda é o Papa João Paulo II, mas é recente, a igreja tem 2000 anos. As funções dos fiéis leigos na celebração da missa. Números 43 a 46. É justo e louvável que, para o bem da comunidade e de toda a Igreja de Deus, alguns fiéis leigos exerçam, segundo a tradição, algumas funções referentes à celebração da Sagrada Liturgia. Convém que sejam várias pessoas que distribuam entre si ou exerçam os diversos ofícios ou as várias partes do mesmo ofício. Além dos ministérios instituídos do acólito e do leitor, entre os citados ofícios particulares, há os dos acólito e do leitor por encargo temporário, aos quais são adidos outros ofícios descritos no missal romano. Assim como as funções de preparar as hóstias, de lavar as alfaias e outras coisas semelhantes. Todos, tanto ministros ordenados como fiéis leigos, exercendo o seu ministério ou ofício, façam somente e tudo aquilo que é da competência deles. Então não é o leigo fazendo aquilo que deveria o padre fazer. E nem o padre fazendo aquilo que os leigos deveriam fazer.
Cada um faça aquilo que lhe compete. E tanto na celebração litúrgica como na sua preparação, hajam de tal maneira que a liturgia da igreja se exerça com dignidade e decoro. Cada um fazendo aquilo que deve. O fiel leigo, chamado a prestar ajuda nas celebrações litúrgicas, deve estar devidamente preparado e se distinguir pela vida cristã, fé, conduta e fidelidade ao magistério da igreja. Repito, o fiel leigo chamado a prestar ajuda nas celebrações litúrgicas deve estar devidamente preparado e se distinguir pela vida cristã, fé, conduta e fidelidade ao magistério da igreja. É bom que tenha recebido uma sólida formação litúrgica. Não se escolha ninguém cuja designação possa causar espanto entre os fiéis. Olha o que diz. Não se escolha ninguém cuja designação possa causar espanto entre os fiéis. Nossa, aquele lá? Deus nos livre de que alguém diga isso de nós. Né? Opa. Aquele lá? Distribuição da Santa Comunhão, 88. De modo geral, os fiéis recebam a comunhão sacramental da Eucaristia na própria missa e no momento prescrito pelo rito da celebração. Isto é, imediatamente após a comunhão do sacerdote celebrante. Então, nem antes da missa, nem depois da missa. A comunhão no horário certo. Convém que os fiéis comunguem de joelhos ou em pé, de acordo com o que foi estabelecido pela Conferência dos Bispos e confirmado pela Sé Apostólica. O nosso bispo, Dom José, escreveu uma carta alguns anos atrás, dizendo que os fiéis têm direito de escolher se comungam de pé ou de joelhos, na mão ou na boca. Então não sejamos nós aqueles que vão dizer não. O fiel leigo tem o direito. E aqui recorda isso também. Mas nosso bispo escreveu sobre esse ponto também. Na distribuição da Santa Comunhão, recorde-se de que os ministros sagrados não podem negar os sacramentos àqueles que os pedirem oportunamente, que estiverem devidamente dispostos e que pelo direito não forem proibidos de recebê-los. Portanto, todo católico batizado que não esteja impedido pelo direito deve ser admitido à Sagrada Comunhão. Assim sendo, não é lícito negar a Santa Comunhão a um fiel pela simples razão, por exemplo, de que ele queira receber a Eucaristia de joelhos ou em pé. Não é permitido aos fiéis pegarem por si e muito menos passarem entre eles de mão em mão a sagrada hóstia ou o cálice. Então nós devemos cuidar disso também. Na hora de distribuir a comunhão, esse cuidado de fazer com calma e olhar se a pessoa vai comungar ou não, né? Ela não pode sair andando com a hóstia na mão. Se fizer isso, tem que parar, para a fila, vai atrás. Ou a pessoa comunga ou devolve. Não pode sair, nem dá para as crianças. Último ponto, para concluir, é justamente sobre as crianças. Tinha algumas paróquias antigamente, hoje não sei se ainda fazem isso, que na sacristia distribuíam a hóstia não consagrada, partículas não consagradas, né? Já viram isso? Deve ser desaprovado o uso de distribuir, contrariamente às prescrições dos livros litúrgicos, a maneira de comunhão durante a celebração da Santa Missa ou antes dela, hóstias não consagradas ou qualquer outro material
De fato, tal uso não se concilia com a tradição do rito romano e traz consigo o risco de gerar confusão entre os fiéis quanto à doutrina eucarística da Igreja. Então tem que dizer que não para as crianças. E frustrar as crianças faz bem. Um não bem dado, né? Os psicólogos acham que concordam, né? Isso. Então, uma criança recebia, o padre Ennio Tarrasconi distribuía ainda, o padre, sei lá o que, eu vou falar só os falecidos. Distribuía, mas era outra época e agora mudou o negócio. Não se pode confundir as crianças. Nós sabemos que não é consagrada, mas isso gera confusão. Então, todo cuidado na administração da comunhão na missa, mas também antes, na sacristia. Não deixar de qualquer jeito. Certo? Qualquer dúvida, amanhã a gente esclarece. Vamos rezar? Vamos pedir por nós, mas de modo muito especial pelos cardeais, que daqui a pouco vão começar a escrever os nomes daqueles que eles pensam que podem ser o Papa. Os cardeais reunidos para a escolha do sucessor de Pedro. Estão reunidos para escolher o sucessor de Pedro. Que o Espírito Santo os ilumine e que nós, desde já, amemos e obedeçamos o Papa, nosso Pai comum. Obedecer, respeitar, amar, desde já, aquele cujo nome ainda não sabemos, mas que Deus sabe. Que Nossa Senhora interceda abundantes bênçãos sobre o sucessor de Pedro, sobre toda a igreja, nossas comunidades, os que participam das nossas celebrações, os afastados, para que o Espírito Santo toque os seus corações. Que Nossa Senhora interceda abundantes bênçãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Até amanhã. Amanhã, 19h30, iniciaremos.